E a senadora Simone Tebet negou que esteja negociando ministérios com Lula e o PT. Segundo reportagem divulgada pelo Estadão, nesta quinta-feira, a parlamentar estaria disposta a comandar a pasta da educação, caso o petista seja eleito. A matéria afirma que o partido, no entanto, prefere dar a ela o Ministério da Agricultura. No Twitter, Tebet disse que supostamente não tratou desse assunto com o PT e que não está nessa luta por cargo, mas sim pela democracia e pelo futuro das crianças. Zé. Esse assunto é muito discutido aqui. Olha, Vitor, há um grande debate, inclusive, sobre a preservação do centro político. Não é exatamente o centrão, né, que opera no Congresso Nacional, mas o centro político, ele existe sim. É um grupo de políticos, né, que está fora do espectro ali do ex-presidente Lula e também não se encaixa no espectro do presidente Jair Bolsonaro. Eles têm articulado, ainda sonham com essa existência, né? E por isso fazem planos para o futuro. E sobre esses planos aqui, eu conversei com políticos aqui que falam da Simone Tebet. Eles consideram que ela fez um bom trabalho, saiu da disputa de uma forma digna, né? E que agora está atrapalhando, está sujando esta postura e esse resultado do primeiro turno das eleições. Então a ideia é fazer com que Simone Tebet não tenha tanto empenho assim na eleição do ex-presidente Lula. Primeiro porque eleger Lula seria descartar o centro do país nas próximas eleições. E esse é o pragmatismo político, porque Lula eleito poderá ser reeleito ou criar um poste. Né? É a realidade. E a Simone Tebet livre para o centro, de novo, não é o centrão, poderia ser uma força nova na política nacional. E a Simone Tebet entrar na política do Lula como está entrando, será vítima como foi Ciro Gomes. Ciro Gomes passou pela mesma história. Ele foi ministro de Lula e desapareceu. E só foi caindo. Ele teve um bom desempenho e depois desta aliança com Lula, ele só caiu até desaparecer, indo a Paris sem viajar a Paris, que é a história, né, do desaparecimento dele. Ele não quer aparecer nesse momento da política. Então, é essa história de Simone Tebet, e todo o esforço passa, primeiro, por não entrar tanto assim na campanha do ex-presidente Lula e depois que não aceite o cargo e permaneça disposta a levantar aí essa bandeira do centro do país, né, que é esse grupo aí da terceira via, que não funcionou nessas eleições, mas que entendem aqui que pode funcionar aí na frente. Schelp. Natural que um político que esteja apoiando, né, uma política que perdeu as eleições, né, ficou para trás, e que esteja apoiando o outro candidato no segundo turno, não queira admitir que tenha negociado cargos, mas é perfeitamente plausível que isso esteja acontecendo ou tenha acontecido. A Simone Tebet não terá mais mandato a partir do ano que vem, né, como senadora, e, portanto, não poderá desempenhar no Congresso esse papel aí, com algum holofote, com alguma projeção, assim como o Rodrigo Garcia, né, que também diz que fez um apoio incondicional a Tarcísio de Freitas em São Paulo, mas que agora já se vê aí informações sobre a possibilidade de que ele, enfim, esteja pleiteando até uma secretaria, né, a Secretaria de Habitação, num futuro possível governo de Tarcísio de Freitas, ele que também ficará sem mandato a partir do ano que vem. Agora, a possibilidade, né, de Simone Tebet realmente ser, né, um nome para as próximas eleições presidenciais lá na frente está muito longe. E realmente existe o risco, né, quando aceita-se um convite para ocupar um ministério num governo que não se sabe como será. É a mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Moro, quando deixou a magistratura, aceitou ser ministro de Bolsonaro, depois saiu brigado, né, atraiu o ódio dos bolsonaristas, já tinha o ódio dos petistas, e no fim das contas ele que tinha uma intenção ali de se lançar candidato a presidente, acabou tendo que se lançar candidato a senador e voltar para os braços de Bolsonaro. Usa. A Simone Tebet é uma espécie de Rodrigo Maia, né? São esses
políticos de proveta do consórcio. O consórcio, não sei se vocês lembram, né? Informação erudita aqui. O Rodrigo Maia foi o estadista contra o fascismo, né? O líder do parlamentarismo branco. Isso teve matéria grande em revista. Essas revistas, essa imprensa aí que agora está ameaçando tomar juízo. Mas era isso, o Rodrigo Maia. E o consórcio, instigando, incentivando. E o Rodrigo Maia, seu papel é o seguinte, você falar todos os dias contra o Paulo Guedes, vocês lembram disso? Todos os dias contra o Bolsonaro, todos os dias contra não sei o quê, né? Vai o Rodrigo Maia com aquele carisma, né? Com aquela dimensão política, o estadista, né? Do parlamentarismo branco. Onde é que está o Rodrigo Maia? Outro dia eu vi ele anunciando que se demitiu do 5º escalão do governo do Dória, que também já saiu da vida pública e voltou para a privada. Então a Simone Tebet é isso, é um Rodrigo Maia inventado pelo consórcio, bombardearam a Simone Tebet. E qual eram os 15 minutos de fama dela? Era na CPI do Renan Calheiros. Essa é a base, esse é o currículo da Simone Tebet como presidenciável, é esse. Ali a Força Renan, aquele antibolsonarismo patético em cima da tragédia para se cacifar a candidata a presidente, né? Realmente não tem expressão nenhuma, absolutamente nenhuma. Você vê ela falando, ela não tem uma sagacidade, não tem a sensibilidade, né? Tenta se apresentar como uma líder feminina ou feminista, mas não tem nada nem próximo disso. Ela viu na frente dela médicas sendo destratadas, escorraçadas pelo Omar Aziz, e ela estava força ao Omar. É uma figura lamentável que fez muito mal, ajudou a fazer muito mal ao país com essa demagogia toda, e hoje é uma candidata a uma mistura de Ciro Gomes com Marina Silva, João Amoedo e Cabo Daciolo, mas nem aí ela chega, eu acho. Agora, Zé, de fato já tem essas negociações por aí, de um lado ou de outro, já tem pedidos parlamentares tentando negociar espaço em um novo governo, seja ele qual for, Zé? Ah, sim, já existe. Olha, Vitor, existem duas formas de conseguir o poder, né? Primeiro, o poder. O próprio poder, ele acaba arregimentando mais poderes. E o segundo, a expectativa de poderes. Já se falam aqui em ministros, tanto para o lado do presidente Jair Bolsonaro como o PT. O PT já está projetando uma forma de governo e me dizem aqui no Congresso Nacional que Lula jamais teria força para fazer um governo PT. Nunca seria como antes. Por quê? Porque chega fraco, chega diante de um grupo, eu não acredito que isso vá acontecer, chegaria fraco, chegaria no grupo de poder sedento, com crise de abstinência. Esse pessoal dele está há muito tempo fora da máquina pública. Então a ideia, o quadro que eu vejo é de uma composição dos ministérios aqui, o famoso loteamento, e a distribuição para petistas em cargos menores, porque não terá força. Aquela história de colocar um sindicalista no ministério tal, isso aí não tem esse poder. O Olavo de Carvalho, ele tinha uma expressão muito inteligente sobre poder e sobre exatamente o uso da máquina para poder. E aí ele dizia, chegar à presidência da República não é chegar ao poder. Ele bateu durante todo o tempo que é preciso ocupar a máquina, e o presidente Jair Bolsonaro fez isso muito bem. Vem ocupando a máquina, tomou pontos principais, onde houve muita chiadeira, que é Ministério da Educação, Ministério da Cultura, né? E assim se faz o poder. Quer dizer, a presidência da República não é o poder, mas um ponto principal e importante para se chegar ao poder. Então, diante desta expectativa, e há uma expectativa por parte do PT, já começa a brigar, já começam internamente ali a dar as cotoveladas. Agora, publicamente, é claro, todos negam, diz que não há nenhuma promessa, e é assim que se faz o processo aqui. Augusto. Olha, sobre apoios, eu já registrei aqui que o Sérgio Moro é um político ingênuo, né? Como político ele é desastrado, né? Vamos resumir aqui. Como ex-juiz foi impecável. Eu continuo repetindo, eu tive um irmão que foi promotor por muitos anos. Ele daria risada, ele se divertiria
com o carnaval feito pela imprensa em torno daquela troca de mensagens entre procuradores e juízes da Lava Jato, tratada como escândalo, né? Aquela troca de conversas. Quando o que eu vi ali, ele veria também, o meu irmão, veria um grupo de homens, operadores do direito, decididos a prender uma quadrilha. Ponto final. É disso que se trata. Agora, se eu estivesse no Paraná, eu votaria no Sérgio Moro para o Senado, ou votaria no Roberto Requião, que também atende pelo codinome de Maria Louca, lá, e que é capaz de comer mamona para mostrar o servilismo dele ao presidente da República, né, da época. Pois bem, eu votaria no Sérgio Moro. O Sérgio Moro ofereceu apoio sem reivindicar um cargo agora ao candidato Jair Bolsonaro, até porque ele nem teria opção. Ele vai votar em quem prendeu? Não tem o menor cabimento. Agora, o Lula, essa da Simone Tebet, essa conversa dele com a Simone Tebet não me espanta. Pois ele fez um acordo com o Alckmin. Olha o que o Alckmin, compare o que o Moro fez com o Bolsonaro e veja o que o Alckmin disse do Lula. Que tal? Disse coisas tão graves que nós estamos proibidos de reprisá-las. Os vídeos, né? As falas dele dos vídeos, nós estamos proibidos de reprisar aqui. Tá? Porque é uma ofensa gravíssima ao candidato. E, no entanto, um é candidato a presidente e o outro vice. Se chamam de companheiros e cantam juntos a Internacional Socialista. Isso é mais que ridículo. Tá? Isso aí é o espetáculo do cinismo levado à enésima potência.